Nós estamos na nossa aula de número 25, aulão aqui sobre a lei de número 9.982 do ano de 2000. Essa lei, ela é a mais importante aqui, abaixo da Constituição, para você entender de uma vez por todas qual é o seu papel perante a lei. Quando se fala em lei, teve um pequeno defeitinho aqui. Quando se fala em lei, você já tem aquele entendimento de aulas passadas, onde você já tem uma noção de hierarquia das leis, e essa lei aqui eu quero identificar para você como sendo ela uma lei federal. Uma lei federal, tá? Eu ia falar estadual, mas não é uma lei estadual, é uma lei federal. A lei federal, ela tem abrangência federal. Ela é como a Constituição, que também abrange todos os estados do território brasileiro, todos os municípios, né, do território brasileiro. Ela também tem essa abrangência. Esta lei federal, ela vem para regulamentar o exercício do capelão ou de entidades religiosas que também promovem uma assistência religiosa dentro de instituições públicas ou privadas. Então, nesse sentido, você, capelão, está regulamentado por essa lei. Nós já falamos dessa lei em aulas passadas, mas aqui a gente vai fazer um apanhado melhor para você ter um entendimento melhor sobre essa lei, porque essa lei é a lei do capelão, é a lei de cabeceira. Sabe o que é a lei de cabeceira? É aquela lei que você não pode desgrudar dela. Você já ouviu falar? Olha, isso aqui é de cabeceira, ou seja, não desgrude dela não. Então eu falo para você, capelão, não desgrude dessa lei. E essa lei é tão simples, tão fácil. São 2 artigos, vamos ver aqui? Olha só, artigo 1º. Aos religiosos, podemos falar aos capelães, podemos colocar isso aqui. Aos capelães de todas as confissões, assegura-se o acesso aos hospitais de rede pública ou privada. Tá entendendo? Está assegurado, ok? O acesso. De que forma? Bem como aos estabelecimentos prisionais, civis ou militares. Veja as áreas da capelania. Tomamos já aulas, eu ia falar cursos, mas são aulas, né? De áreas de atuação do capelão. Então aqui você já vê a abrangência, que assegura o acesso e a abrangência de várias áreas. E o que mais? Para dar atendimento religioso aos internados, então aqui vem o atendimento religioso. Atendimento religioso é o quê? É a parte prática do capelão. É quando o capelão está no exercício da sua função, prestando um atendimento, dando um atendimento, melhor dizer, né? Olha só, aos internados, seja nos hospitais, nos presídios, na área militar, né? Desde que em comum acordo com estes. E aí entra uma regra aqui, onde muitos não conseguem observar essa regra. Tem que estar de comum acordo com o quê? Com aqueles que você pretende prestar um atendimento. Então, já é uma regra. Então, comece a enxergar aqui direitos e deveres. Com seus familiares, no caso de doentes que já não estejam mais no gozo das suas faculdades mentais. Percebeu, então, que essa lei é uma lei simples, mas ela tem um conteúdo muito grande em poucas palavras, digamos assim? Por quê? Porque você tem ali direitos e deveres explícitos. Ou seja, o capelão ele não pode exercer a capelania de qualquer maneira. Ele tem que estar de acordo com a instituição, observando inclusive, sabe o quê? Artigo 2. Olha só o que diz o artigo 2. Aos religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no artigo 1º, quais são as entidades que foram definidas no artigo 1º? Quais são? Nas entidades hospitalares, prisionais, civis ou militares, ou seja, todas as áreas da capelania. Então ele está chamando a atenção no artigo 2º, chamando a atenção que você deve observar uma coisa. O quê? Vamos ver. Artigo 1º. Deverão, artigo 2, né? 2º, aliás, deverão em suas atividades, quais são as atividades do capelão? Dar atendimento, aconselhamento, fazer cultos, em outras atividades. Essas atividades deverão fazer o quê? Acatar
as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Então veja que aqui está falando, olha, nas suas atividades você tem o direito de exercer elas, no entanto, passe antes pela portaria. E se comunique, em outras palavras, isso aqui está querendo dizer, vai percebendo. Se comunique, apresente o seu projeto. Por quê? Porque, e falando em projeto, a gente já teve aula de projeto. Por quê? Porque a instituição tem as suas normas e elas devem ser respeitadas. É isso que a lei está falando. Quanta gente despreparada não observa isso por não conhecer a lei que regulamenta a capelania. Simplesmente elas entram, elas acham que elas têm muitos direitos, e ela tem, mas tem muitos deveres também. Capelão, capelã, você tem deveres junto com a instituição. É isso que a lei está falando. Nas suas atividades, você tem que acatar as normas internas de cada instituição. Por que temos que acatar? Aqui está dizendo por quê. Para não pôr em risco as condições do paciente ou daquele que está ali na prisão, ou seja, onde for, em qualquer instituição, ou mesmo a segurança do ambiente hospitalar ou penal. Uma vez, uma pessoa, um capelão, chegou para mim e falou bem assim: Reverendo Giovanni, eu preciso da sua ajuda. E eu vi que ele estava meio agitado. Ele falou: olha, eu fui no presídio tal e não deixaram eu entrar. Que absurdo. E eu falei para ele: olha, vamos com calma. Por que não deixou você entrar nesse dia? Ah, porque o coronel que estava lá falou que não podia, porque já estava ali com a grade completa de visitantes. Eu falei: opa, pera. Perceba que ele está zelando, neste momento, por um requisito que diz a lei: a segurança do ambiente. Imagina você, eu falei para ele: espera então, vamos analisar aqui. Imagina você, eu falei para ele isso, vou falar para você agora, capelão e capelã. Imagina você, se chega 200 capelães na mesma hora para entrar naquele sistema prisional. Eu pergunto a você, tem condições de ambiente, não vou nem falar de outra coisa, de ambiente, de entrar todo mundo naquela mesma hora? Não tem, obviamente que não tem. Então, o ambiente ele também tem que ser preservado, tanto no sistema prisional quanto no hospitalar. Há lugares que não podem ter muito tumulto, por exemplo, dentro dos hospitais. Então, o zelo pelo ambiente também é importante, assim como é importante o zelo pelos internos ou os pacientes daquela instituição hospitalar. É isso que a Lei 9.982, a lei do capelão, a sua lei, capelão e capelã, está dizendo: você deve observar essas normas. Nessa aula, então, você aprendeu sobre um pouco mais sobre a lei. Nas próximas aulas, a gente vai ver as partes práticas e introduzindo artigos dessa lei e vendo como que funciona a parte prática. Vamos então à nossa próxima aula.